Olá, amados de Deus. Que alegria é estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós, Emanuel, Deus conosco, e que por graça vem habitar em nós, por meio do Espírito Santo, operando. Você vai aparecer aí os links na tela da sua TV, youtube.com/PIB Londrina 1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Nós sabemos que você pode ser um aliado nosso, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha pela graça de Deus, se assim for da sua vontade. Nós contamos com as suas orações e pela divulgação para que esse programa chegue a um público cada vez maior. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já a gente volta. Hoje, aqui na nossa estante, nós temos uma obra pequena, porém muito grande. O seu tamanho é de poucas páginas, mas o seu tamanho é extraordinariamente grande. A graça plena de Deus. É uma obra do pastor Antônio Abuchain, que foi catalogada pelos seus estudos e que foi agora publicada. O Thomas Brooks, no século XVII, ele dizia que um homem pode encontrar muitas maneiras de esconder o seu pecado, mas nunca encontrará uma forma de subjugá-lo a não ser pelo exercício da graça. Sem dúvida, a graça é o método mais eficaz de revelar o Evangelho. Graça significa Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. O cristão nunca tem falta do que precisa quando possui as insondáveis riquezas da graça de Deus em Cristo. Você que gosta de ler, não pode deixar de ter este livro. Ele vai ser de grande auxílio. Espero que você procure ver este livro para a sua edificação. A nossa livraria, você pode procurá-lo, que você vai encontrar da igreja, Primeira Igreja Batista em Londrina, um bom livro para a sua leitura. Espero isso e estou desejando de coração para coração uma leitura que edifica. A graça plena de Deus.
Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre talentos e dons. Dos talentos aos dons. A igreja é um organismo vivo com a vida de Cristo e deve ser organizada. Organizada sim, sem contudo ser uma mera organização. Todo organismo vivo tem organização, porém nem toda organização é um organismo vivo. Há uma ordem no organismo vivo. A igreja é um organismo vivo organizada pelos dons do Espírito Santo. Não são os nossos talentos, mas os dons que a deixam bem organizada. Os talentos são naturais, os dons são espirituais. Não existe dom, por exemplo, de cantor. Existe talento artístico. É uma capacitação natural. É um desempenho de cada pessoa que tem este talento que, de certo modo, é algo que foi lhe dado por Deus na criação. Mas não é um dom espiritual. É um talento nas suas capacidades naturais. Os dons são do Espírito Santo e os talentos são nossos. Cantar é um talento. Porém, a pregação profética é um dom para a edificação do corpo. Eles não são muito semelhantes. Existe uma pregação que não é profética, é mais uma conversa. É uma questão de oratória. E a oratória é um talento. Agora, o ensino bíblico, ele é um dom. Os talentos geram admiração nos artistas. Os dons geram adoração à Trindade Santa. Houve um episódio acontecido em Londres, no século XIX, onde 3 jovens foram a um congresso de cristãos, onde havia vários oradores que eram muito bons, e eles vinham do interior, e ao ouvir aqueles oradores, eles ficaram embevecidos. E eles diziam, lá na nossa cidadezinha, nós não temos esse tipo, que oradores maravilhosos. Primeira noite, eles ficaram embevecidos com aquele orador. Na segunda noite veio alguém melhor ainda, mas que coisa extraordinária. Na terceira noite, ainda alguém melhor, e eles, cada noite que eles chegavam lá no seu alojamento, mais eles ficavam comentando sobre cada um deles. Na quarta noite, quem pregou foi um homem de Deus chamado Charles Spurgeon. E quando ele terminou a pregação, eles olharam um para o outro e disseram assim, como Jesus é maravilhoso. Nas 3 noites anteriores, eles estavam vendo os oradores, a capacidade, a eloquência, o talento de cada um. Mas quando Spurgeon pregou, eles não viram simplesmente a eloquência, ele também era eloquente, mas eles viram a Cristo e eles adoraram a Cristo. E é isso que a gente sabe a diferença. Há muito show chamado de culto hoje
no meio evangélico e no meio católico e em todo esse sistema, mas não passa disso. É show, é bonito, é lindo, mas não vai além de um espetáculo de talentos. Você ouve os cantores ali, os apresentadores, as pregações, são talentosas, mas falta alguma coisa, falta vida. Não estou dizendo que os talentos não podem ser expressões de culto, não estou dizendo isto. Estou dizendo que se isto aí não for tratado à luz da obra de Cristo crucificado, nós criamos apenas um entretenimento para a igreja. E as pessoas ficam ali presas pela qualidade da estética, pela qualidade da beleza, mas sem a edificação espiritual verdadeira. O que eu quero dizer é que os talentos sem o Espírito Santo e sem o espírito de quebrantamento e a unção que vem do Espírito Santo, gera apenas vaidade nos artistas e entretenimento no auditório. Aquela pessoa sai dali exibindo que foi muito bem e chamando atenção e requerendo admiração, mas quando aquilo é feito pelo dom do Espírito Santo, ainda que o sujeito tenha talentos extraordinários, ele sai dali olhando para o Senhor e vendo as maravilhas da Trindade no reflexo de todo aquele processo. A luta da alma é exatamente esta. A alma se emociona e não toca o espírito. Ela fica apenas no lado da emoção, dos sentimentos. Não estou dizendo que os sentimentos e a emoção também não sejam válidos, desde que venham no lugar certo. O que nós vemos na história da igreja, os nossos talentos humanos tentando substituir os dons espirituais. Eles tentam nos retirar da dependência do Senhor. Eu tenho essa luta na pregação e enfrento continuamente isto na minha vivência. O que observamos é que a igreja sofrendo por aí com a competição sutil e espiritualizada dos talentos que querem usurpar o governo do Espírito Santo. É uma coisa assim que fica nas entrelinhas, você percebe que ali está alguma coisa que não é propriamente espiritual, é espiritualizada. É uma coisa forjada, forçada, que vai gerar comoções, mas não vai produzir conversões, nem um estado de convicção da realidade espiritual. Nós precisamos entender que a igreja não é democracia, onde escolhemos Deus, mas teocracia na qual Ele nos escolheu para manifestar a sua glória, refletindo os seus dons. E quando Ele usa os nossos talentos, que esses talentos sejam para a sua glória, para a edificação das pessoas, para a propagação do Evangelho, não do nosso sistema religioso ou do nosso objetivo puramente eclesiológico. Não é um grupo de artistas dotados dando espetáculo, mas os filhos do Altíssimo em plena adoração. Adoração ao Cordeiro de Deus.
em perfeita singeleza de coração. O que temos visto na Bíblia é que os cultos são voltados para o Senhor e não para o auditório, voltados para o altar e não para a plateia. Não é para o nosso bem-estar, mas é para a glorificação do Senhor. É algo que precisa ser observado com mais assiduidade no processo das nossas igrejas. Eu quero dar uma paradinha por uns instantes e a gente vai voltar aqui para continuar a refletir sobre esse tema. Você conhece o canal oficial da PIB Londrina no YouTube? Veja como é fácil acessar. No seu navegador, digite www.youtube.com/PIBLondrina1. Ao entrar na página do canal, clique em inscrever-se. Depois, clique em fazer login. Digite um e-mail do Gmail e a sua senha. Pronto! Você estará inscrito no nosso canal e poderá acessar todas as atualizações. Clique em Playlist. Aqui você encontrará a lista dos vídeos por temas, como o programa Café e Fé. Nesta lista você também terá todos os programas já exibidos na TV. Aqui em Cultos ao Vivo, você encontrará todas as nossas transmissões já exibidas na íntegra. E não se esqueça de clicar neste sininho, pois clicando aqui você será notificado por e-mail e pelo celular de nossas transmissões e atualizações. Viu como é fácil? Compartilhe e faça parte. Então, eu fico pensando, administrar a igreja através de um curso ou de cursos da FGV nada tem a ver com administrá-la na dependência do ESD, Espírito Santo de Deus. Eu ouvi de um pastor falando que tinha contratado alguém da FGV, um curso, para fazer a administração na igreja. Eu não estou dizendo que ele não pode fazer, mas sem o dom da administração dada pelo Espírito Santo, nós corremos o risco de formatar uma igreja simplesmente organizacional, sem vida no organismo. Ensinar teologia apenas com mero currículo acadêmico, não se percebe a identidade do teólogo. É uma coisa de cabeça, sem a vida da piedade, sem a vida de Cristo. Precisamos mais do que de teologia da cruz. Nós precisamos de teólogos crucificados, exalando o bom perfume da ressurreição de Cristo. Se nós temos uma tarde sombria da morte, nós temos uma madrugada da ressurreição. Se temos uma tenebrae facte sunt, umas trevas que estabelecem o desânimo depois daquele dia da crucificação, nós temos uma manhã radiante, com o perfume do Evangelho de Jesus Cristo assumindo o controle
daqueles discípulos medrosos, daqueles discípulos fugitivos, daqueles discípulos escondidos. A ressurreição de Cristo tem um outro padrão. O Dr. William Hendrickson, ele disse: o trabalho da igreja nunca é inútil, pois é produto não da mente do homem, mas da graça soberana de Deus no meio dos dons. Não é alguma coisa que você vai fazer, mas algo que o Espírito Santo faz através de cada um de nós. Nós somos instrumentalizados por Ele. O bisturi tem que estar na mão do médico e o cristão tem que estar na mão do Espírito Santo. Ele operando em nós e através de nós. O governo do Espírito Santo, o governo do Espírito de Deus, no espírito regenerado do homem, promovendo adoração à Trindade e fazendo brotar o serviço em favor do povo de Deus, sem o foco no servidor. Isso é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Eu peço a Deus que Ele me use e que eu seja um instrumento nas mãos dEle, mas que a glória vá para Ele e que Ele receba todo o louvor e toda a honra. Os talentos buscam aplausos. Os dons nunca se exibem e nem estão preocupados em receber alguma avaliação. É diante do Senhor que está a sua avaliação. Os talentosos se ressentem quando não são reconhecidos. Todavia, aqueles que Deus usa com os seus dons e os seus talentos pessoais, não fazem questão dos holofotes. Eles não fazem questão de serem aplaudidos. Eles querem viver para a glória de Deus. Os santos de Deus nunca se magoam no anonimato. Eles nunca ficam ressentidos quando não são vistos. Eles andam na presença de Deus. E a sua posição é diante do Senhor. Eu queria dizer para vocês que não vamos criticar os talentos. Eles também são dons da criação de Deus, mas precisamos colocá-los sob o foco da cruz, porque senão ele vai virar uma espécie de colocador do sujeito na posição de pedestal. Ele vai empurrar o cara para lá. E nós precisamos voltar para o chão, a humildade, para o humus, de onde é a nossa origem. Aquela adoração que é refletida no livro de Apocalipse, no capítulo 5, onde os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se diante do Cordeiro, cada um tirava a sua coroa e colocava aos pés dele. É assim que vive a adoração. Nós estamos diante daquele que tem todo o poder e que se tornou o Cordeiro imolado por nós para nos esvaziar da arrogância de querer ser o que nós não somos. Deus deu talentos ao ser humano. Contudo, o coração destas pessoas precisa de quebrantamento, precisa de esvaziamento da arrogância de querer ser especiais, reconhecidos, aplaudidos. É isso que nos faz olhar o Evangelho de Jesus Cristo, que se esvaziou do seu trono de glória. Ele se esvaziou até ser servo e em figura de servo foi até a humanidade e na condição de humano ele foi até a morte de cruz, para nos remover, para desconstruir de nós toda a exuberância
da nossa presunção de querer ser como Deus. Os afazeres de Marta carecem do quebrantamento de Maria. Na prática, Maria foi mais irmã de Marta do que nós podemos entender. Ela estava ali nos pés do Senhor, aprendendo do Senhor. O que se precisa é o espírito da cruz dos talentos, para que a glória de Deus seja a realidade, tanto naqueles que são práticos, como nos dons dos espirituais, para que possam produzir para a glória de Deus. Por ocasião da queda, os talentos naturais do homem foram corrompidos pelo pecado, enquanto os dons sobrenaturais perderam-se completamente. E nós hoje precisamos do Espírito Santo, para que ele opere em nós e a glória vá para Deus e não para um ser caído. Depois da regeneração, o ser humano regenerado ganha dons espirituais através do Espírito Santo, mas ainda precisa consagrar ao Senhor os seus talentos naturais. Precisa colocar aos pés do Senhor. Tão grande é a depravação do homem não regenerado que, embora não haja nada que ele necessite mais do que o Evangelho, não há nada que ele deseje menos. Ele está simplesmente fugindo desta obra de Deus. Precisamos ver tudo o que é de Adão crucificado com Cristo. Precisamos ainda consagrar tudo o que é natural a Cristo, olhando para Jesus. Por isso Paulo diz: pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim se entregou a si mesmo por mim. A consagração é o resultado de uma vida entregue ao sacrifício de Cristo. A consagração é a resolução que não tem medo de se sacrificar. Assim, a raiz de toda a constância na fé cristã é estar consagrado a Deus. Que o Senhor nos mantenha totalmente, tanto com os nossos dons como os nossos talentos, olhando para Jesus e consagrados a Jesus e vivendo para a glória de Deus. Aqui, de coração para coração, até o nosso próximo programa, se o Senhor assim o quiser.